O aborto. Noções básicas. Convém definir o que se entende por aborto. Aborto é a morte espontânea ou provocada do produto da concepção dentro do ventre materno e antes do início do parto. Da definição surge uma primeira distinção. Há abortos espontâneos, ou seja, que surgem por efeitos naturais, exteriores à vontade humana, geralmente por doença da mãe ou por deficiências cromossômicas do feto, e os provocados quando o aborto é intencionalmente criado. Relativamente ao primeiro tipo de aborto, não se põe qualquer problema ético ou bíblico, na medida em que ele surge, geralmente, contra a vontade da mãe e em circunstâncias naturais. Mas já se põe problemas quanto ao segundo, sendo dele que importa fazer uma análise bíblica. Por outro lado, é importante saber quais as razões que geralmente são apresentadas para recorrer ao aborto provocado: violação, incesto, proteção física da mãe, defeitos físicos da criança. Diremos, porém, e desde já, que segundo as recentes estatísticas, em Portugal e nos Estados Unidos, 95% dos abortos são feitos por razões de conveniência e não pelas anteriores referidas. Devemos, por outro lado, notar que mesmo que um bebê seja concebido através de violação, a sua destruição não apagará o trauma da mulher, nem tampouco dissuadirá o criminoso de cometer outra violação. Além disso, o argumento de que o aborto é um direito da mulher tem como contrapartida o direito à vida do bebê, o qual é tão válido como aquele. Finalmente, é de considerar que quanto mais nova é a mãe, maior é a probabilidade de que ela fique estéril se fizer um aborto. No Canadá, 30% das meninas de idade entre 15 e 17 anos que fizeram aborto ficaram estéreis. Algumas operações abortivas. Sucção. Este é um dos métodos legalmente autorizados para abortar. É semelhante a um aspirador. O bebê é sugado do ventre da mãe e posteriormente feito em pedaços. Embriotomia. É um método que já está em desuso, mas que consiste em um médico cortar o bebê dentro do ventre da mãe com instrumentos especialmente concebidos para este fim. Operação cirúrgica. É utilizado em estado de maior desenvolvimento do feto. Consiste em retirar o bebê do ventre materno e matá-lo quando ele já está fora do ventre da mãe. Solução salina. Cada vez em maior uso. Consiste em injetar solução salina no saco embrionário. O bebê morre queimado devido ao sal da solução. Além destes métodos, existe hoje a possibilidade de provocar o aborto durante as primeiras semanas através de um fármaco, medicamento, especialmente receitado pelos médicos, cujo nome, evidentemente, não nos é lícito nem conveniente indicar neste estudo. O que diz a Bíblia? Deus criou o homem e a mulher, abençoou-os e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E viu Deus tudo quanto tinha criado, e eis que era muito bom. Gênesis 1, 28 a 31. Verificamos, desde logo, que a reprodução era um dos propósitos da criação do homem por Deus. Por outro lado, não lemos em passagem alguma que o homem tenha o direito de matar o seu semelhante. Aliás, o mandamento é: não matarás. Êxodo 20, 13, Romanos 13, 9. Ora, a criança que está no ventre da mãe é um ser com identidade própria. Saiba que o primeiro órgão a ser formado no feto é o coração, e que o coração começa a bater 21 dias após a concepção. Neste sentido, quem aborta está a assassinar um ser humano criado por Deus. A vida, um direito inviolável. Quem tem poder para tirar a vida? E porventura, o homem, quem pode decidir o futuro de um outro seu semelhante quanto ao momento de sua morte? Lemos em 1 Samuel 2,6 que a autoridade para decidir o momento da morte de alguém pertence exclusivamente a Deus. O Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a terra e faz tornar a subir dela. Lemos, por outro lado, no Salmo 139, versículo 13, que é o Eterno quem opera a formação de um ser vivo e que o faz mover no ventre de sua mãe. Pois tu formaste o meu interior, tu entreceste-me no ventre da minha mãe.
Neste verso, a proteção e a possessão de Deus e o seu poder criativo são extensivos à vida pré-natal. Este ensino torna impossível considerar o embrião ou feto como um simples pedaço de tecido. O mínimo que alguém pode dizer é que no momento da concepção já existe um ser humano em potencial. Melhor, um ser humano com potencial, o qual é sagrado e de valor à vista de Deus, evidenciado pelo seu envolvimento pessoal. Os pés de um feto são formados com 10 semanas. A passagem de Êxodo 21, 22 e 23. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa que aborte, porém se não houver morte, certamente será multado, mas se houver morte, então darás vida por vida. Esta é a única passagem que na Bíblia aborda diretamente o tema do aborto e tem sido apresentada como justificação para a aceitação do aborto. Trata-se de um caso em que o aborto é provocado, mas como que acidentalmente. Se uma mulher perdesse o filho, havia apenas uma indenização. Se a mulher morresse também, quem a ferisse teria de pagar com a sua vida. Para quem defenda o aborto, a dedução que é feita é que, visto só haver indenização no caso de aborto, isso significa que o feto não teria alma, que apenas seria ganha ao nascer. Levando um pouco mais adiante este pensamento, concluiríamos que o aborto induzido seria biblicamente permitido. Ora, isso seria forçar a aplicação da lei do Êxodo, que trata de um aborto acidental e não induzido, o que são duas coisas absolutamente distintas. Uma é acidentalmente alguém provocar o aborto a outrem, outra é com o consentimento da mãe provocar-se o aborto. Todavia, mesmo acidental, lemos que em tal caso havia uma sanção, o que denota a gravidade desse aborto acidental, precisamente porque estava em causa a vida. E se nascer deformado? Esta é uma desculpa apresentada para se considerar a hipótese do aborto, que aliás a nossa lei atualmente já prevê. Em primeiro lugar, importa notar que Deus criou o homem com características tais que, mesmo em condições, à primeira vista, adversas, consegue sobreviver e adaptar-se. Por outro lado, quando essa vida é impossível, a morte vem por si própria. Assim, sucede, por exemplo, quando a criança nasce com deformações encefálicas anormais no cérebro. Geralmente a criança morre passado poucos minutos depois do parto. Mas, mesmo que haja seguros motivos de que a criança venha a nascer deficiente, será esse um motivo para se aceitar o aborto? Vejamos o que a palavra de Deus nos diz a esse respeito. Quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Êxodo 4, versículo 11. E passando Jesus, viu um cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. João 9, versículos 1 a 3. A resposta da Bíblia é clara. Aceitar a morte de crianças ainda não nascidas conduz a aceitar também a eutanásia infantil, isto é, o homicídio de bebês recém-nascidos que sejam doentes ou deficientes. E, a aceitar isso, não faltaria muito para aceitar também a eutanásia dos inválidos, idosos e todos os que, independentemente da sua idade, não possam cuidar de si mesmos ou se sintam à parte da sociedade. Se entender que o universo se formou por acaso e que o homem é descendente de uma criatura pré-histórica, não há razão para se preocupar com a vida humana. Mas, sabendo que o homem foi criado e que tem um destino especial diante do seu Criador, então concluiremos que a defesa da dádiva divina, que é a vida humana, é de fato inalienável. O feto tem espírito. A questão é polêmica e misteriosa. Por muito que se argumente, é difícil chegar a uma conclusão no momento exato em que o ser vivo passa a ter alma e espírito. Antes de mais, é importante não confundir alma com espírito. Aquela é a vida, capacidade de reação e entendimento. O espírito é a consciência, o elo com o mundo espiritual. É deste que se põe o problema, pois se tem espírito, se for morto no aborto, terá um destino eterno, certamente o céu.
A este propósito, pode dizer-se que a criança já no ventre da mãe tem vida, dá pontapés e reage. Será essa uma evidência de alma ou de espírito? Independentemente de tal fato, importa atender para o que a Bíblia diz. Antes que te formasses no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. Jeremias 1, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ora, para ser iniquidade tinha que ser espírito. Se assim é, mesmo morrendo por aborto, só pela obra de Jesus pode ir para o céu. Salmo 51, versículo 5. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. O Senhor me formou desde o ventre para seu servo. Isaías 49, versículos 1 a 5. Lemos ainda no Salmo 139, pois tu formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Opção entre mãe e filho. Há situações extremas na vida de escolha entre duas coisas igualmente importantes. Qual deve ser a reação de um crente se um médico disser que, havendo um parto, uma vida cederá? Ou a da mãe ou a da criança? Por qual optar? Há duas vidas em jogo. A vida tem igual valor. Perante uma situação destas, muitos não hesitariam em optar pela vida da mãe em vez da criança. É uma opção lógica, lícita e mais racional. Na vida de um cristão, se isso suceder, creio sinceramente que é seguramente uma aprovação de sua fé em Deus. Mas, de qualquer forma, qualquer que seja a decisão, ela deve ser obtida em comum pelo casal e pela mesma serão responsáveis perante Deus, porque pertence ao foro individual de cada um. Não nos é lícito indicar qual a melhor escolha, porque ela, na prática, é difícil e envolve uma situação psicológica terrível. Muitos têm enfrentado essa situação, entregue tudo nas mãos de Deus, e sucede que nem a mãe nem o filho morrem, se assim for a vontade de Deus. Contudo, como já referido, essa é uma questão de foro individual e com a consequente responsabilidade perante Deus, não nos sendo lícito dogmatizar nem reprovar qualquer escolha. Questões subsidiárias. Surgindo uma jovem solteira grávida, qual deve ser a posição da Igreja? É um fato que 70% das mulheres que recorrem ao aborto não são casadas. Na situação em que uma jovem solteira se encontra grávida, evidentemente que não se deve aconselhar o aborto. Antes, o mal deve ser remediado na medida do possível. Em primeiro lugar, a jovem deve arrepender-se do pecado cometido e, se possível, casar-se para evitar outros problemas. A Igreja, neste ponto, tem um papel importante no aconselhamento da palavra e com informações das mulheres casadas experientes e ainda no conforto e acompanhamento. Relações sexuais antes do casamento são biblicamente ilícitas, mesmo quando o casamento já está marcado e os jovens se encontram noivos. Lemos que quando Isaac encontrou Rebeca, não a levou para sua tenda, antes a levou para a tenda de sua mãe. Só quando se casaram é que Isaac a levou para sua tenda. Gênesis 24, versículo 67. Relativamente à data do casamento, devemos obedecer às autoridades, pelo que dois jovens encontram-se casados perante Deus, não consideram ou quando haja cerimônia religiosa, mas quando se encontram casados oficialmente perante as autoridades. Se contudo houver uma cerimônia religiosa, devem esperar até a mesma, onde ali são apresentados perante Deus. Para quem já abortou. No Salmo 32, Davi expressa a miséria e a profunda tristeza que sentiu enquanto tentava esconder o seu pecado em vez de o confessar. Depois ele disse: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu coração. Reconhecendo que era o único meio de escape, Davi confessou o seu pecado ao Senhor. Foi uma confissão de confiança, dado que Davi sabia que havia perdão em Deus. Salmo 130, versículo 4. O apóstolo João escreveu para crentes que disse:
O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, versículos 7 a 9. Notemos que Ele não disse que nos perdoava à exceção do pecado da imoralidade do aborto, mas de todo o pecado. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, antes tira completamente da sua mente os nossos pecados confessados. Salmo 103, versículos 10 a 12. Porém, Deus perdoa apenas a quem esteja arrependido e confesse o seu pecado. O perdão de Deus não é, todavia, justificação para, sabendo que é pecado, abortar para depois pedir perdão. Quando o filho de Davi, o resultado de sua relação imoral com Betseba, morreu, Davi não receou que o filho estivesse à espera para o acusar. Antes, pelo contrário, o filho tornou-se um símbolo de esperança de que um dia os dois, pai e filho, seriam unidos nos céus na presença de Deus. Davi declarou em 2 Samuel 12, 23, Eu irei a ele. Deus perdoa, sim, e com o perdão de Deus, temos paz com Deus por meio de Yeshua HaMashiach, Romanos 5, versículo 1.